fazendo uma visita no espaço terapêutico. Aqui nós temos as nossas prioridades, aqui nós temos aquilo que nós principalmente trabalhamos, que é um check-up, hipertensão, arritmia, HDL, insuficiência, impotência, problema de estômago, problemas de próstata, síndrome do pânico, entre outras. E aqui a gente tem uma promoção. Essa promoção funciona de segunda a sexta-feira, ou de segunda a quinta-feira, melhor dizendo. Isso aqui é para a gente poder atender as pessoas que são de baixa renda, que é a nossa maior força de atendimento. As pessoas com menos poder aquisitivo são as pessoas que mais nos procuram, e as pessoas que têm poder aquisitivo maior geralmente procuram hospital, procuram médico, e muitas vezes depois que eles fazem até a tomografia, passa por várias coisas, eles costumam bater aqui na porta também. Então isso aqui são coisas assim que a gente tem casos e tem casos que o médico trata e não é bem sucedido, e a gente precisa atender. Então essa promoção aqui é para atender as pessoas de baixa renda, e aqui nós temos aqui a atenção básica. Veja bem, nós trabalhamos então em cima da atenção básica. O que a atenção básica faz? A atenção básica trabalha em cima da pressão arterial, do diabetes, do colesterol HDL, do LDL e do triglicerídeos. Para evitar o quê? Para evitar o ataque cardíaco, o AVC, ou o que nós chamamos também de derrame, tá? Então, isso aqui são coisas que a gente consegue prevenir, porque depois que você já entortou, já está tudo complicado, a tua situação aqui, aí não tem muito mais o que fazer, né? Tem muito mais o que fazer, mas mesmo assim a gente ainda trabalha para tentar mudar alguma coisa. Eu tenho os meus instrumentos de trabalho. Aqui eu tenho um computador, aqui eu tenho um aparelho de mini ressonância, é uma ressonância, como é que eu posso dizer? Ela é portátil, tá? Então essa daqui não é aquela que você entra dentro. Essa aqui, ela faz uma leitura, ela escaneia o teu corpo através de pontos magnéticos, tá? Igual mais ou menos que faz como é que eu posso dizer? Quando você vai fazer um exame lá no cardiologista, e aí você vai fazer um exame, e aí o cardiologista, o assistente do cardiologista, coloca uns aparelhos ali em você, né? E aqueles aparelhos não é colocado por dentro, não tem agulha, não tem nada, é só colocado em pontos importantes, tá? Então esses são os aparelhos que nós também usamos aqui. Eles não são invasivos, tá bom? Aqui, quando você entrar aqui pela porta, se você está no horário comercial, o nosso horário segunda a quinta, na parte matutina, na parte da tarde a gente não está por aqui, costuma estar fechado, sempre estará fechado. E aí a gente geralmente vai cuidar de outros afazeres. Mas se você chegou aqui, é a ordem de chegada. Quando você chega aqui, a primeira coisa que nós fazemos é preencher a sua ficha. E quando a gente está preenchendo a sua ficha, a gente tem aqui, ó, esse aparelho aqui, ó, que é um aparelho
para verificar a temperatura. Então, primeira coisa que nós fazemos, a hora que você estiver sentado nessa cadeira, a gente avalia a tua temperatura. Se tua temperatura não tem febre, você vai ser avaliado. E se você tem febre, infelizmente, a gente vai passar você para outros caminhos, não é com a gente. Mas isso é agora na época do Covid. Se for numa outra época qualquer, a gente também resolve o problema da sua febre, sem problemas. Aí o que eu posso dizer? Depois então que você passou pelo aparelho aqui, que mediu a sua temperatura, aí você começa por esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui é o aparelho que vai medir a sua pressão. Olha aqui, ó. É o aparelho que vai medir a sua pressão, olha aqui, tá vendo? Ele vai medir a pressão arterial. E essa pressão arterial, muitas vezes a gente encontra aqui 17, 18, 20 de pessoas que nem sabia que tinha problema com a pressão. Depois disso, que a gente já fez a anamnese, aí a gente já faz a leitura através do sistema de análise, esse sistema de análise, que é uma biorressonância magnética quântica. Então ele vai fazer uma leitura e aí identificar diversas posições. Nós podemos identificar aqui problemas ligados à coluna, vai mostrar direitinho problemas de coluna, vai mostrar problemas de próstata, vai mostrar problemas femininos de inflamação, problemas com diversos problemas. Primeiro, começa com a parte do estômago, digestivo, vesícula, fígado. Depois que passou por todas essas partes aí a gente, na verdade, essa ressonância, ela é completa. Então, a única coisa que nós não conseguimos aqui são coisas muito profundas que talvez não é que não temos, é que às vezes a gente não consegue interpretar. Daí a gente verifica talvez o hemograma, ver se ele mostra mais alguma coisa, para poder ver o que pode ser feito. Mas o interessante que eu queria colocar para você é que R$50 é o preço muito baixo. Talvez você pode pensar que para você se preparar, para você abrir um lugar igual esse, para você estudar, para você colocar todas as informações pertinentes, porque você precisa ter um conhecimento. Eu tenho um conhecimento de mais de 10 anos lecionando biologia no ensino médio, o que me facilitou os aprendizados. Então, hoje eu estudo muito usando principalmente a internet. Eu faço cursos, eu estou constantemente estudando. Porque cada caso que aparece aqui, se aparece uma coisa nova que eu ainda não tenho conhecimento, eu indico, eu falo, olha, você procura o especialista, vai para tal lugar atrás disso aqui. E se a pessoa chega aqui com coisas que eu consigo resolver, eu passo remédio. O remédio que eu estou falando são remédios naturais. Mas se a pessoa chega aqui com umas coisas mais complexas e eu digo para ele, olha, o especialista dessa área vai estar na cidade tal dia. Procure-o, fale com ele. Recentemente eu tive um senhor que ele chegou aqui para me agradecer. Quando eu falei com ele, para ele ir imediatamente ao médico da próstata, ele falou, rapaz, eu não sinto nada, mas eu vi que a porcentagem dele estava muito baixa. Eu falei, não, você vai. E você vai. E ele foi, o médico passou remédio para ele, diz ele agora, recentemente ele me disse, o médico passou o remédio para ele e ele terminou de tomar o remédio, voltou no médico com um novo PSA. Aí o médico disse para ele assim, amigo, você veio muito tarde, já passou da hora. Ele falou, mas como? Eu só vim porque mandaram e eu vim e eu não estou sentindo nada. Ele falou, pois agora é a biópsia,
fez a biópsia, ele fez a 26 sessão de rádio e agora ele estava na químio, entendeu? E aí ele veio me agradecer, porque se eu não tivesse falado com ele para ele ir naquela época, ele não teria ido. E se ele não tivesse ido, dificilmente ele estaria me agradecendo aqui agora, entendeu? Mas essa semana, nesse fim de semana, acho que foi na sexta-feira, eu conversei com um vizinho meu ali do sítio, e esse vizinho meu, ele já deve ter uns 70 anos, e ele aconteceu uma coisa desagradável com ele. Dá a ideia que ele não fez a lição de casa, que ele não foi dos 40, dos 45 anos, de ano em ano fazer o exame, ele não fez. Quando ele sentiu, ele já estava com problema. Aí quando ele estava com problema, o médico já jogou ele para frente, o remédio não resolveu e ele fez. Ele me disse o número de rádio que ele fez. Muita coisa, tá? Então, é assim, a gente trabalha aqui, trabalha em consonância com os médicos. Por quê? Nós somos da primeira linha. A primeira pessoa que eles vão bater aqui na porta é esse. E eu vou indicar. Se eu consigo resolver, são coisas aparentemente que eu consigo resolver, tudo bem. Se eu não consigo resolver, eu indico para eles que eles vão procurar o especialista e fazer. Alguns não vão, alguns demoram. Eu me lembro de um, que eu chamo ele de Seu Pedro. O Seu Pedro, uma vez ele teve aqui, isso já deve ter uns 3 anos, Seu Pedro teve aqui. Esse Seu Pedro, ele tinha um problema muito sério, aparentemente, pelos exames que eu fiz aqui, eu vi que o colesterol, o triglicerídeo, as coisas dele estavam muito alta. E eu vi que o remedinho que eu ia passar para ele não ia resolver, que ele deveria procurar o médico imediatamente para ele fazer um tratamento bem aprofundado. Mas ele foi para casa, chegando em casa ele ficou tranquilo, era dia 4, dia 5 ele ainda aguardou, no dia 6 ele também estava esperando que as coisas talvez melhorassem, ele não estava tão ruim assim. Quando foi no dia 7, 3 dias depois, quando foi de madrugada, lá pelas 3 da manhã, ele acordou com muita dor no ventre. E com essa dor e falta de ar, ele foi para fora. Quando o povo acordou para tirar leite, viu ele caído lá fora. Ele tinha tido um infarto fulminante e ninguém pôde fazer nada por ele. Não tinha mais o que fazer. Entendeu? Quando ele esteve aqui, eu tinha ainda como fazer alguma coisa para ele, por isso que eu indiquei ele imediatamente que ele procurasse o médico, porque os remédios, o elixir longa-vida, essas coisas que eu passei para ele aqui, era só para ele poder dar uma segurada, mas as coisas mais complexas, ele ia fazer exame com o médico e ia correr atrás, né? Mas infelizmente foi vidas perdidas. E é assim, mas se eu contar para vocês quantas pessoas que nunca mais voltou e quantas pessoas que voltaram para agradecer, até com Jesus foi assim. Jesus curou 10 leprosos. Quantas voltaram para agradecer? Apenas um voltou para agradecer. Então a vida é assim mesmo. Mas então, cada um veja que é possível cuidar da sua saúde enquanto você ainda tem. Bom dia ou boa tarde.